Olá, João aqui falando, tudo bem? Vamos seguir aqui no nosso projeto, onde nós temos aqui as nossas aulas com temas bíblicos, tá bom? A nossa escola bíblica, de sábado, onde todo sábado a gente grava uma aula com um tema bíblico e teológico, tá bom? E o tema de hoje, na aula passada nós falamos de salvação, de plano da salvação. Então hoje a gente vai trabalhar especificamente sobre a salvação. Então, vou ser bem objetivo aqui, para essa aula não ficar longa. Então, vamos refletir um pouquinho o que é salvação. Atos 4,12 diz que nenhum outro nome há, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, tá bom? Então, esse texto aqui, ele está falando, né, que em Jesus, esse é o nome que há entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, que é o nome de Jesus, tá bom? Então, você agora é salvo em Cristo. Se você não assistiu a aula anterior, dá uma olhadinha aqui no canal, é a aula sobre plano da salvação, tá bom? E essa aula aqui, vamos falar um pouquinho sobre a salvação em Cristo. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, uma principal experiência espiritual. Ou seja, a salvação, ela, além de ser um relacionamento com Deus, ela também é uma experiência espiritual. A Bíblia inteira, ela fala de salvação, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E todo crente, todo cristão, toda pessoa deve conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo. Ou seja, as pessoas ao nosso redor que ainda não têm a fé em Jesus, é importante que através de nós elas conheçam a salvação. Bom, seguindo aqui, então vamos entender o que é a salvação, né? A princípio pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus. Então, Jesus, nós vamos ver ao longo desta aula aqui, né? Diante de uma humanidade pecadora, um pecado herdado lá de Adão e Eva, Deus, ele entregou Jesus, ele preparou todo um plano de salvação, e através de Jesus expiando, né, Jesus entregue a morte em nosso lugar, na cruz, uma morte de cruz, cumpriu-se uma série de temas bíblicos, e há esse livramento do homem da condenação eterna causada pelo pecado. Vou pedir que você pause aqui esse vídeo e leia esse texto, Efésios 1:7 e 2, verso 1. Entenda por esse texto o que é a salvação, tá bom? Nossa aula aqui, vocês sabem, é mão na massa, então eu vou estar recomendando que vocês pausem em alguns momentos o vídeo para vocês fazerem a leitura, tá bom? Para que a aula faça aí sentido. Seguindo aqui, então, a salvação, então, queridos, ela é um ato soberano de Deus. Ó. A salvação é um ato da soberana vontade de Deus que em seu Filho reconciliou-nos consigo mesmo. Então, Deus, na sua soberania, ele decidiu salvar o homem. E aqui um texto de 2 Coríntios 5:18 diz que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Olha que coisa linda, né, queridos? Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade. A humanidade esta condenada pelo pecado. Aqui em Romanos 3, versos 10, 11 e 23 também, ele é um texto bem interessante. Pausa esse vídeo e lê lá, Romanos 3, 10, 11 e 23, tá bom? E a salvação ela é oferecida a todos sem exceção. Em Cristo, todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus, como diz lá em João 1,12. Pausa o vídeo e leia lá João 1,12. Então, vamos seguir aqui, queridos. A salvação também ela é um ato da infinita misericórdia de Deus. Então, nós vimos no primeiro lugar que a salvação ela é um ato soberano de Deus, um Deus que quis salvar. Em segundo, um ato da infinita misericórdia de Deus. Então, só Deus ele pode salvar. E ele, por misericórdia, um Deus que tem como atributo misericordioso, ele ofereceu esse ato em favor da humanidade, né? Ela é dada graciosamente, ou seja, a salvação ela é pela graça mediante a fé. Se você ler os textos anteriores que nós recomendamos, você vai ver em algum lugar que ele fala da graça, né? Que a salvação ela é pela graça mediante a fé e não mediante os nossos próprios méritos ou boas ações. O próprio Criador tomou a decisão
e reconciliar consigo o homem, que pela sua desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem o criara. Ou seja, o pecado ele traz escravidão, ele traz condenação, e ele nos faz inimigos de um Deus santo. Então, Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado ofende a Deus, e nós precisamos urgentemente resolver esse problema. Tá? E o preço da salvação? A salvação ela teve um preço, né? Olha lá, a sua salvação custou um alto preço, né? O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, como está lá em João 29, que foi imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme diz lá em Isaías 53. Pause esse vídeo, leia aí Isaías 53 inteiro, um texto poderoso. Porém, aos homens foi concedida graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais nós poderíamos pagar, queridos, esse resgate da salvação. Não é por méritos humanos, não é pelo fato de ter algo em bom em nós, porque se formos olhar no profundo, não há nada de bom no ser humano. Então, a necessidade de nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. Daí a necessidade do sacrifício de Jesus. Pensando num problema gravíssimo do pecado do ser humano, e o ser humano já estava condenado desde lá de Adão, a única forma de reconciliar o homem com Deus, salvando ele desta condenação vinda do pecado, é através de uma morte substitutiva, que foi Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi entregue pelos nossos pecados. Novamente, pausa o vídeo, lê lá Efésios 2, do 8 ao 9. Seguindo aqui na nossa aula, a necessidade da salvação, né? Então, por que a salvação é necessária? A gente lê aqui em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Marca aí na sua Bíblia, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deste modo, todos necessitam de salvação. Todos precisam arrepender-se dos seus pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. Então, a humanidade, queridos, após ela reconhecer que ela é pecadora, que ela herdou um pecado de Adão, que ele era representante da raça humana, o que nós devemos fazer? Reconhecer essa nossa natureza pecaminosa, nos arrependermos diante de Deus e deixar esse pecado. Porque não adianta eu confessar o pecado agora e depois eu fazer novamente. Não resolve o problema. A ideia é esse problema do pecado, ele ser confessado e abandonado, para que a salvação ela possa operar em nós. E a origem do pecado, né, como já falamos um pouco aqui, ela entrou através de Adão e Eva, o primeiro casal, a primeira criação de Deus, né? Eles foram a primeira humanidade, o primeiro casal criado, além dos animais já tinham sido criados, plantas, mas os primeiros, né, habitantes, os primeiros humanos, Adão e Eva, a gente pode ler lá em Gênesis 1, 26, se você ler Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, você vai entender um pouquinho dessa história da criação. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e coloca este homem no jardim do Éden. O homem, né, Adão, e a mulher, Eva. E aí ele disse que todo fruto ele podia comer, porém daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor lhe proibiu que ele provasse, pois no dia em que ele comer, ele certamente morreria. Tratava-se de uma prova de obediência. E Adão devia ser fiel ao Criador, feito à imagem e semelhança de Deus. O homem possuía liberdade. Tanto que algumas áreas da teologia dizem que os únicos que possuem livre-arbítrio de fato era Adão e Eva, né? Então, queridos, Adão e Eva, eles desobedeceram ao Senhor. Eles pecaram. Não vou entrar no mérito aqui da serpente, tal, do homem, da mulher, se Adão estava perto ou não estava, mas o fato é que ambos desobedeceram e eles pecaram. E eles foram expulsos do jardim, né? Então, desde então, o ser humano ele andou em pecado. E Deus, ao longo dos séculos, ao longo da história, ele tentava essa reconciliação com o ser humano. Então, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, ele pecou. E aí, a necessidade, né, da salvação. Mas o pecado originou-se, o pecado original, ele surge aí, né, de Adão e Eva. Olha lá. O homem estava capacitado a discernir o bem e o mal, o certo e o errado.
Ele não era um robô nas mãos do Todo-Poderoso. Então, foi uma decisão ali, né, do casal. Então, obediência incondicional foi a exigência única imposta à criatura humana. Enquanto obedecesse, ele viveria. Então, todavia, apesar de usufruir das delícias do Éden e conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem tentado pecou e foi destituído da glória que fora criado, perdendo assim a comunhão com Deus. Olha só. Então, Adão, como representante da raça humana, transmitiu a toda a humanidade o pecado e a condenação e a morte. A gente pode ler lá em Romanos, né? A desobediência de Adão afetou a criação, a qual geme e chora sob o peso dessa maldição, né? Leia lá Gênesis 3:6, 17 a 19, leia Romanos 8, 22. Todos pecaram e por ele entrou a morte no mundo. A desobediência dele originou o pecado e condenou a morte em toda a sua geração. Então, as consequências nós vemos até hoje, através do pecado de Adão. Por mais que a humanidade ela tenha os seus avanços, mas ela tem pecado, a maldade está no mundo. E a solução é nos aproximarmos, buscarmos o Senhor, nos arrependermos desse Deus que ele é amor, que ele é amoroso. E a herança do pecado, né? Qual que é a herança do pecado? Nós aprendemos que a salvação é a obra redentora de Deus, por meio de Jesus, que livra o homem da condenação eterna. Vou repetir, ó. A salvação é a obra redentora de Deus, por meio de Jesus, que livra o homem da condenação eterna. Então, a salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação da morte eterna, causada pelo pecado no primeiro homem. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Então toda a humanidade sem Jesus ela está condenada. Isso é terrível, porque a morte passou a todos os homens. Então o pecado foi a herança maldita deixada de todos os homens. Pausa um pouquinho essa aula agora, reflete. Como é que está a humanidade hoje? Cenário de pandemia, de Covid-19, mais do que nunca, a necessidade de arrependimento, de salvação, de busca a Jesus, que pode nos livrar da condenação e da morte. Então, queridos, é importantíssimo uma volta à presença de Deus para evitarmos, a condenação. Tá bom, queridos? Essa é a herança do pecado, né? E aí, queridos, como escapar dessa condenação, né? A importância da salvação. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme diz lá em Efésios 2, do 1 ao 5. E Colossenses 2:13. Pause esse vídeo e leia, marque na sua Bíblia esses textos. E nada podia fazer para escapar do juízo, porém Deus em seu Filho libertou da condenação da morte eterna. Em João 5:24 diz isso, né? Deus em seu Filho nos libertou da condenação da morte eterna. Você agora que está assistindo aqui essa aula, não precisa temer o juízo, pois Jesus, mediante a sua morte na cruz, condenou o pecado e concedeu a vida eterna a todos quanto nele crê. Conforme podemos ler lá em Romanos 8, verso 1. Pause esse vídeo e leia, né? Romanos 8. Cristo anulou, por sua morte e ressurreição, os efeitos do pecado, que é a morte eterna. Então, Cristo, ele se entregou na cruz, por mim e por você, e essa condenação é anulada mediante o arrependimento. Um arrependimento, um abandono e uma vida seguindo como Jesus como nosso modelo. E aí, através de Cristo e não mérito humano, esse alvo da salvação, ele é atingido. Então, somente Jesus pode nos salvar. E os efeitos do pecado, ele afetou todas as esferas da sociedade, da humanidade, física, moral, espiritual. Pausa esse vídeo, leia Romanos 3, 10 ao 18. São todos os efeitos negativos que sentimos hoje no nosso dia a dia, né? Toda causa tem suas consequências e considere os efeitos detalhadamente. Então, aqui, ó, a autojustificação, tipificada nas vestes da folha de figueira ao perceber que tinha pecado. Então, o homem pecou e ele se encobriu, ele percebeu que ele estava nu, né? Então, o homem ele tenta se justificar diante de Deus, né? O medo também, o ser humano ele costuma ter medo, ele tem medo da morte, né?
Gênesis 3, 8 ao 10, registra que lá em Gênesis 3 e 8 a gente vê que o casal ali, eles se escondem da presença do Senhor, né? E eles também não assumem o erro, então foi bem complexo. A maldição sobre a terra e sobre o trabalho, com pesados esforços físicos e dores durante toda a sua vida. A gente vê isso. E a morte, o homem retornaria ao pó da terra, do qual havia sido formado, né, queridos? E a expulsão do Éden para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. E a violência, o homicídio, sendo que Caim, o primeiro assassino, matou seu irmão Abel. Desde então, a violência tem sido constantemente, e a criminalidade aumenta cada vez mais. A corrupção do gênero humano, a maldade do homem se multiplicou sobre a terra. Não obstante o castigo de Deus pelo dilúvio, o homem não deixou de praticar o mal. Que essa imagem aqui, queridos, é uma cena lá de Hiroshima e Nagasaki, né? O homem mandou uma bomba numa cidade na Segunda Guerra Mundial. Que tristeza, né? E as enfermidades, vivemos um contexto em que o mundo inteiro enfrenta uma pandemia. Como isso é grave, né, queridos? O estado lamentável da humanidade. A necessidade, queridos, de um Salvador. E aí vamos entender os aspectos da salvação. Justificação. Puxa, como é que o homem se justificaria com Deus? O homem está morto em seus delitos e pecados. Não tinha como justificar-se. Mas, mediante a morte expiatória e substitutiva de Jesus, tornou-se possível a justificação do homem transgressor. Olha que lindo, né? A justificação é um termo judicial que lembra um tribunal, onde Deus, supremo juiz, absolve o pecador das suas transgressões e o declara justo, isto é, justificado. Desta forma, Deus, o ofendido, reconcilia consigo mesmo o homem e o ofensor. Lindo, pausa esse vídeo e lê de novo isso daqui, que é muito bonito, né? O que o homem não pôde fazer, Deus o fez. A justiça de Cristo, o justo, é concedida ao ser humano mediante a graça divina. Romanos 5, 16 a 19, leia lá esse texto. Segundo aspecto da salvação, regeneração, que é uma mudança de condição. Antes, no pecado, o homem era inimigo de Deus e servo do diabo. Agora ele é feito justo. Pela justiça de Cristo que lhe foi concedida, ele se torna membro da família divina, adotado como filho de Deus. E o homem morto em seus delitos e pecados nasce de novo. Este novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo dentro da pessoa, mediante o arrependimento e a fé na graça. E o terceiro aspecto, a santificação. Restaurado este homem, regenerado, justificado, a pessoa começa a seguir ali os princípios da palavra, já começa a experimentar uma transformação. E ele começa a viver em santificação, que é um processo que vai durar a vida toda. Mas uma vez restaurada a comunhão com Deus, o homem abandona, ele deixa, ele escolhe obedecer, ele abandona as práticas pecaminosas do passado, santifica-se, separa para o serviço ao Senhor. Então a santificação é um ato do Espírito Santo no interior do crente que se reflete para os seus atos exteriores. Portanto, justificação, regeneração e santificação, anota essas três palavras, são os três aspectos simultâneos da salvação plena em Cristo Jesus. Viu que legal, queridos? Tem bastante coisa bacana aqui para vocês olharem, assistirem novamente essa aula, está bem explicadinho, bem didático. Aqui eu deixei também para vocês uma atividade, são 7 perguntas, muito simples, responda cada uma delas, as respostas estão aqui ao longo desta aula, estão também aqui no texto. Eu deixei aqui também um vídeo para vocês, gravado aqui pelo Jesuscope, né, pelo Douglas Gonçalves, em que ele faz um resumo muito bonito da salvação, explicando aqui através de uma forma lúdica do desenho. Ele conta aqui toda a história, né, da salvação, o nascimento de Jesus, a chegada em Nazaré, que Jesus ele é filho amado de Deus. Ele vai contando aqui toda a história da salvação. Então, a crucificação, a ressurreição, um lindo resumo aqui, né, do plano maravilhoso de Deus e da salvação, tá bom? E aqui tem algumas instruções para quem desejar aqui o certificado do curso, e espero que essa aula tenha abençoado você. Deixa aqui um comentário sobre algum tema que você tem interesse, que
gravaremos. Deus abençoe. Que você que está assistindo essa aula, né? Se você ainda não tem Jesus, pause esse vídeo, faça uma oração diante do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, declarando que você aceita Cristo como Senhor da sua vida. Procure uma igreja que ensine a palavra de Deus, talvez uma igreja evangélica, uma igreja que ensine a palavra verdadeira de Deus. E aí você tenha a sua caminhada cristã valorizando essa salvação. Nós cremos que a grande diferença, queridos, da salvação em Cristo, é que nós cremos um Deus vivo. Nunca na história das religiões o Deus ele se encarnou e se entregou em prol daqueles que o seguem. E Deus ele fez isso através de Jesus. Então é algo lindo, é algo maravilhoso. Eu creio que é algo muito abençoador. Deixe aqui um comentário, segue aqui o canal, recomenda, compartilha. Deus abençoe grandemente a tua vida.